Aqui no quadro Pra Te Ver Sorrir, nós sempre falamos que as inovações tecnológicas vêm revolucionando a odontologia. E hoje nós vamos conhecer como isso acontece nos implantes dentários, que são feitos, lógico, com o objetivo de substituir adequadamente a raiz de um dente que ficou perdida. E quem vai tirar as nossas dúvidas é a doutora Ellen Daniel, que já está aqui com a gente no estúdio do Canal Saúde. Boa noite, doutora Ellen. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, boa noite, pessoal. E assim, a nossa entrevista hoje ela se torna mais especial, né, doutora Ellen? Porque a senhora fez uma caixinha de pergunta para os seguidores do Instagram, Ellen Daniel Odontologia, e eles colocaram as suas principais dúvidas e nós vamos aproveitar para esclarecer aqui, né? Que é importante também. Exatamente. Vamos começar com uma dúvida de um deles sobre as inovações tecnológicas. O que a gente tem de novidade nessa área para facilitar aí tanto a vida do profissional quanto do paciente, né? Na verdade, nós temos muitas novidades. Hoje, para o paciente, uma cirurgia de implante, ela é extremamente tranquila, uma rápida. Nós podemos primeiro fazer a cirurgia no computador, preparar uma moldeira que vai mostrar para a gente dentro da boca o local exato da instalação do implante. Então é muito rápida a cirurgia porque você já vai com molde para instalar o implante. Então a cirurgia ela é mais rápida, ela não precisa de cortes e com isso não precisa de suturas. Né? Então é uma cirurgia sem cortar, sem suturar, hein? Então não precisa dar pontos depois, né? E a gente chama isso de cirurgia guiada. Né, porque é guiada por esse protótipo que a gente coloca na boca e faz mais rápido. Isso faz com que o pós-operatório seja mais tranquilo, porque você não manipula muita coisa. O paciente chega, vai ser anestesia, claro, coloca o protótipo, que a gente chama de guia, instala o implante, não tem que ficar medindo, procurando muita coisa, não tem muito o que fazer. A cirurgia é rápida e o pós-operatório é muito tranquilo, é uma cirurgia pouco invasiva. Isso aí é uma das coisas que a gente tem, né, em relação aos implantes. E entre diversos outros, como por exemplo, o próprio gás, né, o óxido nitroso, que você seda o paciente, uma sedação tranquila, que o paciente fica consciente, mas ele fica relaxado. As anestesias, técnicas anestésicas, equipamentos que fazem com que até a anestesia ela seja indolor. Então tem muita tecnologia que facilita muito a vida do dentista e a comodidade e o conforto do paciente. Isso ajuda bastante, viu? Eu lhe garanto que é muito mais confortável nessas circunstâncias. Como não é muito invasivo, o pós-operatório, como a senhora citou, é tranquilo, mas quais são as orientações para esse paciente antes do procedimento? O que ele deve fazer, quais são os cuidados que ele deve ter ou não tem muita indicação? Não, na verdade ele precisa fazer uma consulta preparatória antes do tratamento ser feito, porque nós precisamos avaliar primeiro a saúde geral do paciente, depois a saúde bucal, como é que está aquela gengiva, aquela saúde geral de todos os dentes, se aquela boca está saudável ou tem alguma infecção, para que só depois que ela estiver saudável que a gente possa fazer essa instalação. Então, por exemplo, pacientes que usam, que fazem tratamentos que estão com diabetes ou que estão com pressão arterial alterada, não são pacientes que podem submeter a nenhuma cirurgia, inclusive a de implantes. Certo. E pacientes, por exemplo, que tomam medicação para algum tipo de medicação para osteoporose, são os bifosfonados, são medicações que contraindicam a instalação do implante. Isso pode causar complicações. Então, são poucas as contraindicações, mas elas existem e precisam ser avaliadas. Não é incomum os pacientes chegarem para a cirurgia e nós vamos fazer o nosso check-up, solicitar os exames que a gente precisa e a gente acaba que tem que encaminhar o paciente para um médico, porque ali existe um desequilíbrio sistêmico. Ou a pressão está muito alta, ou tem um desequilíbrio de glicemia, ou alguma alteração que precisa ser. Então, ele vai para o tratamento médico primeiro, e às vezes o paciente fica chateado, porque queria para ontem. Né? Queria resolver logo, né? Mas às vezes a gente salva, inclusive, a vida, porque a paciente chega lá com uma pressão altíssima,
Ah, mas às vezes as pessoas dizem assim, não, a pressão está alta porque ela estava com ansiedade, com Tá medo, nervosa. dentista. Só que não, né? Eles vão para casa, tomam as mesmas medicações, normalizam ali, quando volta novamente com a pressão alta. Então tem que ser feito sim um novo diagnóstico com um cardiologista, né? Não é incomum a gente estar encaminhando o paciente para cardiologista e vendo essa questão de discrasias, né? De outros desequilíbrios que precisam ser cuidadosamente avaliados antes da cirurgia de implante. Dentariamente, nós pedimos tomografias, uma tomografia e uma radiografia. Com esses exames, a gente avalia como está o osso. Se o osso, o remanescente, onde tinha o dente, está pronto para receber o implante. Ele pode suportar aquele implante, que a gente tem que lembrar que o implante vai ficar na boca para você mastigar. Então, você vai exercer uma força mastigatória em cima daquela raiz artificial que é o implante. Então, ele tem que estar muito bem osteointegrado, ele tem que estar muito bem consolidado, o implante tem que estar muito bem consolidado com esse osso. Por isso todo esse cuidado, Por né? isso todo esse cuidado. É que nos bastidores, o paciente muitas vezes não sabe. Então, ele chega lá, faz os exames, está tudo bem, ele pensa que não é nada, né? Mas ali por trás tem muita ciência, tem muito cuidado, tem muita observação que precisa sim ser feita. É isso aí. No caso, por exemplo, algum paciente pode ter uma rejeição a um implante? Essa é uma Pode pergunta. acontecer? Na verdade, rejeição não existe para implantes dentários. Esse não é o termo. Não é. Rejeição é quando, por exemplo, você vai receber uma doação de um órgão, né? Então, o seu corpo pode rejeitar aquele órgão, mas no implante dentário isso não ocorre. Existe um percentual muito pequeno de possibilidade daquele implante que foi instalado não haver a pega desse implante, ou seja, o implante ele não se consolida no osso. Ah, Quando isso acontece, a gente remove o implante, aguarda um período, pode ser 1 mês, 2 meses, aí o especialista vai dizer, dependendo da situação, e instala novamente. Não tem problema nenhum você fazer essa nova instalação. E aí, muitas vezes, já resolve. mas tem alguma diferença de procedimento de um para o outro? Da primeira que não teve a pega para a segunda, tem que usar outro tipo de tecnologia, não sei? Primeiro a gente tem que avaliar por que houve essa não, vamos dizer assim, essa não pega, né? Muitas vezes isso pode acontecer por N motivos, né? Pode ter uma indisposição realmente do organismo, o organismo estava com as defesas baixas, teve um problema de infecção. Muitas vezes houve algum problema durante a instalação, alguma coisa que contaminou. E às vezes até o cuidado pós-operatório para o paciente, que é a maioria dos casos. O paciente não higieniza, não tem aquele repouso mínimo, que o repouso não é exagerado, mas ele tem que ter um repouso. Não pode atividade física naqueles próximos dias, não pode fazer coisas pesadas, né? Ficar baixando, levantando a cabeça, todo aquele esforço. Então, dependendo de todo esse cuidado, pode acontecer sim. Tem que haver uma obediência a esse pós-operatório, né? Caso contrário, pode realmente prejudicar todo o procedimento. Pode prejudicar. E o pós-operatório, ele não é tão complexo assim. O pós-operatório, ele é simples. Você deve, nos primeiros dias, né, nos primeiros 2 dias, você deve alimentar-se com alimentos mais pastosos. Primeiro dia, alimentos mais frios. Academia você deve evitar naqueles primeiros 5 dias, mas não é nada muito... Você não precisa deixar de trabalhar uma semana, né? Não tem aquela dor grande, não tem aquela, sabe, sofrimento. Incômodo, simples, então, mas é porque algumas pessoas extrapolam, né? E aí você... Dá uma exagerada, né, doutora? Mas no geral, na maioria dos casos, são cirurgias tranquilas, são cirurgias muito previsíveis, sem o rosto inchar, sem muitos problemas, desconfortos. E é possível fazer, por exemplo, implantes de mais de um dente, múltiplos dentes, a pessoa está com aquela necessidade realmente, aí vamos aproveitar o procedimento cirúrgico, a gente já faz tudo de uma vez ou é por etapas? Olha, pode ser feito
vários dentes de uma vez, né? Então, existem vários tipos. Existe um implante unitário que você coloca no lugar de um dente que você perdeu. E aí, quando perde 2, 3 dentes, muitas pessoas, por conta do pós-operatório, elas querem resolver de uma vez só, para não ficar naquele cuidado pós-operatório várias vezes. Então, ela resolve, eu tenho 3 implantes para fazer, vou fazer todos no mesmo dia, não tem problema nenhum. Tá? E tem os implantes que fixam as dentaduras, né? Que a gente chama de protocolo. Sim. Esse implante, você pega uma prótese total, que muitos conhecem como dentadura, e fixamos ele em 4 ou mais implantes. E aí isso tudo é feito de uma vez só. Às vezes remove 2, 3 dentes que precisam ser removidos. Na mesma cirurgia já instala os implantes. E muitas vezes o paciente já sai da cirurgia, inclusive com a prótese, que é outra coisa muito comum, muitas dúvidas que as pessoas têm, né? Quanto tempo eu vou ficar sem o dente? Porque tem gente que precisa arrancar o dente para colocar o implante. E o implante, a gente chama, nós dentistas chamamos de implante, é a raiz artificial do dente. Então, esse implante, quando você instala esse implante, coloca essa raiz artificial, nós precisamos de um tempo para que essa raiz se consolide com o osso, como eu já falei. E esse tempo, às vezes é 3 semanas, mas às vezes são 4 meses. E esse tempo, eu vou ficar sem dente? Né? Se esse dente for na frente, mas hoje existem técnicas, tanto de você colocar um dente provisório, que ele fica bem discreto, fica bem camuflado, pode ninguém perceber, como já existem os implantes com carga imediata, que são aqueles que você já no mesmo dia da cirurgia ou 5, 6 dias depois, você coloca o dente já definitivo, a cabecinha branca do dente, né, que a gente chama de coroa. Alguns casos, doutora Ellen, precisa fazer, por exemplo, um enxerto ósseo para ter essa pega, para garantir que seja esteticamente bonito, que fique realmente bacana a cirurgia? O ideal, né, a situação ideal é no dia que vai tirar o dente, já instalar o implante. Só que isso muitas vezes não é possível. Às vezes o dente está tão infeccionado que só pode tirar o dente num dia e tem que aguardar um tempo para colocar o implante. E existe aqueles casos que pode sim, tirar o dente no mesmo dia e colocar o implante. Nesses casos ideais, o osso está bom, porque o osso estava ali em função, estava tudo normal. Quando você tira o dente e passa muitos anos sem colocar nada no lugar, né, sem colocar um implante, aquele osso vai sumindo, vai reabsorvendo, né? A questão da lei do desuso, o corpo acaba, o osso não está segurando o dente, não tem dente ali, o organismo... Tá sem função, né? Exatamente, e o organismo começa a reabsorver aquele osso, e aí vai sumindo o osso. Então, quando não tem osso suficiente, não tem onde o parafuso do implante segurar. E para esses casos existem os enxertos. Esse enxerto, é bom que se explique, na maioria das vezes ele é um pó, né, que a gente chama osso liofilizado, é um pó artificial. Ele não é osso de animal, não é o osso da pessoa, é um osso, é um pó artificial que faz com que se transforme em osso. Verdadeiramente osso, quando se encontra lá no dente, aquele pó se transforma em osso. Existem outros tipos de enxertos que são sim retirados do osso da pessoa, mas esses são em casos mais severos, grandes áreas que precisa de muito osso. Mas a maioria são enxertos simples, com esse osso liofilizado. E como é que fica a questão da estética, doutora? A pessoa sorri assim ou vai se alimentar, tem que ficar preocupada, será que o implante vai cair? Será que vão notar? Como é que fica essa questão estética? Então, hoje em dia a gente consegue instalar implantes e ficar 100% imperceptível. Natural. Natural, mesmo sendo um dente na frente, você sorrindo. Porém, aqueles casos onde você tirou o dente, passou muito tempo sem colocar o implante, que aquele osso sumiu,
Aquela gengiva, eu vou falar aqui uma palavra, aquela gengiva murchou. Sim. Então, aquela região vai ficar com algum defeito ósseo e pode ser que esteticamente seja mais difícil de você conseguir. Mas nós conseguimos fazer gengiva artificial também, né? Então, por Olha, exemplo, que o osso maravilha. sumiu, a gengiva deu aquela murchada. Então, a gente consegue na coroa do dente, que é aquela parte branca, a gente consegue acrescentar uma gengiva de porcelana na cor da sua gengiva e fica assim, imperceptível, fica bem Olha aí, bonita. que coisa bacana, né? É a tecnologia como uma grande aliada aí nesses procedimentos, porque além de tranquilizar o paciente, ainda deixa aí o paciente, mesmo com um dente que é um implante, que não é a sua raiz natural, que não é seu, fica numa situação realmente super natural, quase imperceptível, e ele pode ter vida normal, né, doutora, depois dos implantes? Vida normal, higienizar bem, como você tem que fazer com os dentes, né? Na maioria, aliás, acho que todos os tratamentos odontológicos, as pessoas perguntam muito, qual é o cuidado, qual é a manutenção? A manutenção é basicamente a limpeza. Do mesmo jeito que você precisa fazer uma boa limpeza, tem que saber o jeito de escovar e de passar um fio dental, um raspador de língua nos seus dentes naturais, você precisa saber como é que passa o fio dental, como é que escova o dente, que é um implante. Tem que saber, porque senão pode haver sim a perda do implante por falta de higiene. Não é aquela garantia, né, para a vida inteira. Eu coloquei, agora ele vai ficar aqui super saudável, não precisa grandes cuidados. Tem que cuidar. Tem que cuidar, é como eu te falei, como um dente. O dente também você tem que cuidar. Se você não cuidar do seu dente, você vai perder esse dente. Seguramente você vai ter cárie, a cárie vai se transformar num canal e vai perder o dente. E o implante é a mesma coisa, as facetas de porcelana, tudo você precisa ter uma higiene adequada. Olha aí, agora a partir de hoje você já tirou aí muitas das suas dúvidas sobre a questão do implante, já viu aí que a tecnologia é uma forte aliada para que você não sinta tanta dor, não sinta tanto incômodo. É um pós-operatório que é mais ou menos quantos dias, doutora Ellen? Ou depende de cada organismo? Sem trabalhar, vamos dizer assim, Sim. você pode passar 24 horas. Olha aí, que prazo bom, né? E tem casos que até você faz a cirurgia e faz de tardezinha, de manhã você já vai trabalhar. Não pode ficar falando muito nas primeiras 24 horas, né? E fazer aqueles esforços. Tem algumas recomendações, né, que a pessoa deve seguir e a partir daí, vida normal com os dentes novos aí. É isso aí, mastigando com segurança. Que é o mais importante. Não vai cair, né, doutora? Não vai cair, mastigando. Implante geralmente é para a vida toda. Pronto. Que bom. Queria agradecer mais uma vez sua participação aqui, sempre muito bem informada aí, com muita tecnologia, muito assunto novo, muita novidade que a doutora Ellen está sempre estudando aí e trazendo aí as atualizações para a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Uma ótima noite. Obrigada.